How's that? Looks like a dead man to me. You know the old saying about knives and gunfights? Does the saying have a footnote about fucking lassos then? Olá a todos, aqui é Márcio Pimentel com a revisão e as teorias do 5º episódio da 2ª temporada de Westworld. Mas se essa é a primeira vez que você me vê, por favor inscreva-se no canal e ative o ícone de notificação para receber mais vídeos como esse. Bora lá? De acordo com as previsões da semana passada, o episódio de hoje seria mais focado no núcleo da Maeve, Hector e Sizemore, muito embora tivemos uma boa dose da história de Dolores e Ted. Como o logo do parque japonês é um S e um W, eu assumi que fosse Samurai World, como venho chamando nos primeiros vídeos, mas na verdade é Shogun World, o que faz mais sentido, porque o parque se passa na era Edo do Japão feudal, que ainda era regido pelo shogunato, ou seja, onde o sistema de governo predominante vinha do chefe supremo militar, também conhecido como Shogun. Durante esse núcleo da história, podemos ver que o guerreiro que atacava Maeve não era qualquer espadachim do Shogun World, mas sim Musashi, o personagem de Hiroyuki Sanada, que faz alusão ao lendário samurai Miyamoto Musashi, um samurai que também virou Ronin. Por razões óbvias, ele não poderia morrer em combate com o grupo da Maeve. O que é interessante nessa passagem é que por um momento a Maeve acredita que conseguiu usar seu poder de indução em outros rostos, mas não conseguiu e acabou em mordaças. Sizemore explica que no momento que o avistaram, se a programação não mudasse para o inglês automaticamente, isso significaria que o mesmo problema em Westworld havia acontecido no Shogun World, ou seja, os poderes da Maeve funcionariam se ela houvesse falado em japonês. Isso também derruba minha teoria do porquê o seu comando não funcionou com a Nação Fantasma quando ela pede para não se aproximarem de Sizemore. Eu teorizei que talvez, fora do centro de comando, a sua voz não funcionaria em outros hosts para que todos estivessem em pé de igualdade durante essa revolução. E eu também teorizei que isso seria uma obra do Robert Ford. Mesmo que Sizemore não tenha sido um alívio cômico nesse episódio, ele foi muito importante para apresentar conceitos e explicações. Ele ainda tem grande dificuldade para entender o comportamento errante dos rostos, mas ainda assim ele interage com Maeve como se ela fosse humana e vice-versa. E vimos isso quando eles discutem sobre a linha de código e o que eles são programados para fazer. A Maeve explica que foi desenvolvida para se autopreservar, mas no entanto ela está lá, na sua jornada para buscar sua filha. E inclusive, o único momento que ela efetivamente perde a paciência com Sizemore é quando ele fala sobre sua filha. Talvez a melhor cena de todo o episódio é a chegada do Shogun World, onde de fato há ambientação. E lá eles se dão conta que o grupo de Musashi na verdade é baseado no grupo de Hector, e que todas as narrativas são muito parecidas. Da mesma forma que acontece com Hector e Maeve quando há o roubo do cofre, também acontece com Musashi e Akane. Por um momento na história, Sizemore e Maeve acreditam que de alguma forma o Shogun havia despertado consciência da mesma forma que outros hosts, porque a narrativa está completamente diferente. Há um ataque no estabelecimento de Akane durante a noite e as tropas do Shogun também entraram na cidade e segundo Sizemore isso não deveria acontecer. Só que essas cenas têm um significado secundário, não se trata apenas do sequestro de Sakura por parte dos homens do Shogun. É também sobre uma nova habilidade de Maeve, onde mesmo sem falar ela consegue fazer que o ninja que a atacava se matasse apenas com o olhar. Até então, o único personagem apresentado na série inteira que tinha esse poder era Robert Ford. E para mim, até esse momento, existe apenas uma possibilidade. Não acredito que Robert Ford tenha dado deliberadamente esse tipo de controle para Maeve sem um propósito ainda a ser revelado. Então a minha teoria é que a Maeve sofreu todos os upgrades possíveis, e junto com a consciência que ela adquiriu, ela conseguiu ter o mesmo controle que Robert tinha. Mas isso também implicaria que Robert, que vemos em alguns momentos na primeira temporada, tinha sua consciência instalada dentro de um corpo de host. A cena a seguir é que menos faz sentido em toda a série. Maeve pede para Musashi e Hector ganhar tempo para o seu plano de resgatar a Sakura. Os dois entram em confronto direto com o exército do Shogun, e não são mortos. Conforme já sabemos, se não morre em cena e não tem corpo aparente, não morreu de verdade. Mesmo que Hector não esteja confirmado para os próximos episódios, Musashi está. Em uma série onde todos estão morrendo por nada, não consigo entender por que dois personagens seriam capturados. Continuando com a cena de resgate de Maeve e de Akane, que nesse ponto da história se sentem solidários aos sentimentos uma da outra, notamos que o Shogun não havia adquirido de fato consciência, mas sim está com perda de fluido no córtex cerebral, que é o mesmo problema que Bernard está sofrendo. O interessante é que toda a sequência do Shogun World é filmado até o ápice da história, que é o confronto com o exército do Shogun. E toda essa produção parece muito com os filmes de Akira Kurosawa, que são da mesma época dos filmes do Velho Oeste de Sergio Leone.
Aparentemente a inspiração teve lugar e data certa para a série. Maeve, que aparentemente não tinha controle sobre a sua nova habilidade, consegue manipular novamente todos os soldados do Shogun, apenas com o pensamento para que eles se matassem. E isso acontece logo após a Kane assassinar o Shogun, o que fez com que a Maeve se lembrasse de todos os acontecimentos com ela e com sua filha. É importante lembrar que na narrativa da Maeve a sua morte acontece de fato pelas mãos da Nação Fantasma, mas toda vez que ela se lembra da ocorrida, o seu carrasco é sempre William, o que nos leva a acreditar que em algum momento da história vai existir alguma espécie de acerto de conta entre os dois. Já nesse episódio, dois foram os pontos chaves. O primeiro foi a nova habilidade da Maeve, que tem de alguma forma um paralelo com a habilidade de Robert Ford, e o outro é entre Dolores e Ted. Mas para chegar nesse momento, precisamos analisar alguns acontecimentos. Desde o momento que Dolores mostra a realidade do que Ted realmente é no começo da temporada, ela está testando não apenas Ted, mas seus sentimentos em relação a ele. Aparentemente, ele começa bem. Durante o jantar dos confederados, ele não mostra nenhum sinal de fraqueza ao se juntar a Dolores. Já durante o ataque ao Fort Forlorn Hope, ele dá a maior demonstração de que não está confortável com a linha de ação de Dolores, no momento que ele deixa escapar o grupo de confederados que ela dá a ordem para que ele matasse. É também nesse episódio que ela faz seu teste final de como ela se sente em relação a ele e qual o nível de comprometimento que ele tem com a causa dela. Ela percebe que ele despertou a consciência não da mesma forma que ela, mas que ele, em sua essência, é um homem/host bom, que quer viver sua vida longe de problemas com Dolores, e podemos ver isso quando ela o leva para onde eles observavam o rebanho. Ela escuta a proposta de Ted para eles deixarem o lugar, e ao mesmo tempo faz uma pergunta sobre como curar um rebanho que está adoecido. E com isso, Dolores chega à conclusão que a bondade de Ted não vai permitir que ele acompanhe e atinja seus objetivos. Só que ela percebe que realmente gosta dele, independente da programação. E por isso ela faz uma mudança forçada nele. A princípio eu notei que iriam sobrepor o arquivo do Ted, da mesma forma como foi feito com Dolores quando colocaram a narrativa do Wild. Mas olhando mais detalhadamente eu percebi que estão mudando a base de heurística, que é o jeito de resolver problemas descobrindo as coisas por si mesmo e aprendendo com as suas próprias experiências. Ou seja, não se trata de uma narrativa nova ou de uma personalidade nova. Outra pequena revelação no episódio é que Bernard é visto no que parece ser o futuro dos acontecimentos da temporada, onde ele se encontra dentro do centro de comando, ainda com aquele olhar perdido. E podemos notar que se passa no futuro porque eles estão dragando o lago para recuperar os hosts e suas informações. Eu acredito que é durante essa cena que ele vai se lembrar do momento que usou a metralhadora para atingir os agentes da Delos. Também temos que ficar atento para o fato de que Peter Bernard estava sob o domínio de Charlotte e da Delos, mas conseguiu escapar, já que os acontecimentos futuros ainda estão procurando por ele. Devemos também ficar atentos para os acontecimentos do que eles chamam do berço, onde provavelmente é o lugar onde os hosts são criados e armazenados. Além do lugar estar destruído, 1/3 das centrais de comandos encontradas não possuem nenhum tipo de informação, como se nunca tivessem sido usadas. Também é importante lembrar que durante a viagem até o Shogun, Sizemore rouba um dispositivo de comunicação de um dos guardas mortos no parque. Como a série já chegou no meio da sua temporada, algumas coisas terão que acontecer nos próximos 2 episódios, como a Maeve encontrar sua filha ou algum envolvimento de Robert Ford. Isso tudo porque o núcleo de William, apesar de aparecer muito, ainda foi pouco explorado, que é o mesmo caso do envolvimento do grupo da Delos. Ou seja, para o próximo episódio, ou teremos alguma revelação sobre Robert Ford e seu envolvimento em toda a conspiração no parque, ou Maeve encontrará sua filha. E bom pessoal, essa foi a revisão do episódio de hoje. O que você acha? Existe alguma relação entre o controle da Maeve e o controle de Robert Ford? Hector ainda está vivo? Maeve vai encontrar sua filha? Deixe suas dúvidas e perguntas nos comentários abaixo. Por favor, não deixe de se inscrever e ativar o ícone de notificação. Isso é muito importante para nós. Por hoje vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!